evitar. Mas isso é detalhe, só para constar. Então, primeiro assunto, conhecimento do princípio das coisas. O item 17, pergunta Kardec. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Olha que pergunta. Kardec, ele não poupa na pergunta, né? O Kardec, ele não economiza. Se é para perguntar, então ele vai a fundo mesmo. E aí os espíritos já respondem, lembrando a todos, quando está entre aspas na obra, são os espíritos, né? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Eu vou ler a 18 também, porque elas estão linkadas, tá? E aí ele diz, bom, 18. Penetrará o homem o dia, o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Aí os espíritos respondem, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Por que eu fiz questão de ler junto a 18? Porque quem tem a memória boa, quem tem a memória fresca, aí, fresquinha dos últimos estudos, vai perceber uma coincidência na fala dos espíritos nessas questões muito parecidas com questões anteriores. Kardec quer saber se o homem, lá no início, né, na 17, ele pode conhecer o princípio das coisas. Algo muito importante para quem for estudar o livro dos Espíritos. Muito importante, gravem isso quem estiver estudando. Aqui o Kardec está falando do homem. Então é o espírito encarnado, no nosso contexto de encarnado mesmo. Às vezes, quando ele pergunta, o espírito pode... Aí ele está falando num sentido mais abrangente. Aqui ele quer saber realmente se aqui, no estado de encarnado, o homem pode conhecer o princípio das coisas. Então ele fala o homem, né? Se ele pode conhecer. E os espíritos eles já são taxativos de início, né? Não. Muito parecida com a questão 13 que a gente viu lá sobre Deus, quando o Kardec pergunta: pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Nota que as duas perguntas, Kardec quer saber se a gente tem a capacidade de conhecer algo. Na 13 o algo é a natureza íntima de Deus, e na 17 é o princípio das coisas. Mas nota que interessante esse jeito de Kardec perguntar. Nas duas ele quer saber se eu posso conhecer, se eu tenho essa capacidade de conhecer. Claro que se os espíritos dissessem sim, evidentemente Kardec, muito lógico, muito inteligente, perguntaria, bom, como então? Ele ia perguntar o como. Se eu posso conhecer a natureza íntima de Deus, eu posso conhecer o princípio das coisas, então como? Mas nas duas questões, os espíritos respondem não. Nas duas eles respondem não. Por que isso é importante da gente salientar? Porque há várias, eu já havia comentado isso lá, né? E aqui vocês estão vendo um outro exemplo. Há várias perguntas que os espíritos dizem que a gente não tem como conhecer por agora. E isso é muito importante porque isso mostra o limite da teoria espírita. A teoria espírita ela mostra um limite. Portanto, ela não se coloca na posição de que vai responder tudo. Isso é muito importante. Então, há questões que os espíritos dizem, não podeis saber. A natureza íntima de Deus foi um exemplo, e o princípio das coisas vai ser outro. Portanto, em espiritismo, eu não posso tentar fazer questões e usar os espíritos para isso, para tentar entender o princípio das coisas. Que já vai ficar mais claro o que é esse princípio das coisas, né? Mas é óbvio que é exatamente como é que as coisas surgem no universo, o princípio do surgimento das coisas do universo. Os espíritos já deixaram a informação, não podeis.
Então, eu não posso, qualquer teoria que surgir, seja de um espírito, seja de um palestrante, seja de um escritor, tentando resolver o problema, eu já sei, pela informação dos espíritos, que não é possível. Então, isso é muito importante. A gente vai ter que aprender. Aliás, se um dia algum estudioso quiser fazer essa pesquisa, ela é muito interessante e contribui muito para o estudioso espírita. A gente pode estudar todas as 23 obras de Kardec e separar tudo que os espíritos disseram que a gente não pode conhecer. É um trabalho interessante de pesquisa que está em aberto. Aqui a gente já viu, no iniciozinho do Livro dos Espíritos, a gente viu dois pontos. A natureza íntima de Deus, a gente não pode, e o princípio das coisas. E, além de dizer não para as duas coisas, tem outra coisa interessante. Eles dão a mesma solução para o problema. Lá na 13 eles dizem que não é possível porque falta um sentido. E aqui na 18 eles dizem que não é possível porque a gente ainda não tem a faculdade que necessita para entender. Nas duas eles respondem. O espírito, ao ir se depurando, evoluindo, ele vai desenvolver uma nova faculdade. E com essa nova faculdade eu vou poder resolver essas questões. Da natureza íntima de Deus, o princípio das coisas. Como eu não tenho essa faculdade, não adianta eu usar a faculdade que eu tenho para tentar entender algo que só outra faculdade vai me dar a resposta. As faculdades são irredutíveis em filosofia. O que é isso? Nenhuma pode substituir a outra. Nenhuma faculdade pode substituir a outra. E a gente tem os exemplos dos nossos sentidos físicos. Eu não consigo, com a audição, fazer o que eu faço com a visão. Uma não consegue dar conta da outra. Uma não consegue substituir a outra. Eu não consigo, por exemplo, explicar para um cego de nascença, por exemplo, o que é a cor. O que é o vermelho, o que é o azul. Mesmo que eu use as outras faculdades dele, que ele ainda tem, os sentidos, eu não consigo, através da audição, explicar o que é uma cor, o que é a luz. Percebe como uma não consegue resolver o problema da outra. Então, eles estão dizendo, a gente não tem essa faculdade. Então, a gente não pode saber nem o princípio das coisas e nem a natureza íntima de Deus. Claro que a gente já sabe, porque a gente vem estudando junto, que essa faculdade, que Kardec vai explicar sobre essa faculdade lá na Gênese, a gente já mostrou, que essa faculdade eu adquiro quando eu me torno espírito puro. Então não adianta perder tempo tentando resolver questões, porque eu não tenho a faculdade. A gente falou também no estudo passado que o filósofo, ele não tinha essa informação de que ele só iria saber a resposta com uma faculdade nova. Como ele não tinha essa informação que só o Espiritismo trouxe, ele usava a faculdade que ele tem para ficar tentando resolver o problema. E por isso que ele nunca conseguia resolver. Por isso que a gente vai ver que toda a história da filosofia, as questões do princípio das coisas e da natureza íntima de Deus sempre ficarem em aberto. Por quê? Porque a gente vai usar a faculdade da razão, mas a razão é insuficiente para compreender essas questões. Então, o Espiritismo contribuiu, como na história da filosofia, mostrando para o filósofo que ele não consegue resolver justamente porque lhe falta uma faculdade. Então, ele deve se concentrar em outros problemas que não esse. E se ele, por acaso, se recusar a fazer isso e insistir, ele vai sempre entrar em contradições. Ele não vai conseguir solucionar o problema. Daqui a pouco, provavelmente no próximo estudo, a gente vai ter um exemplo disso.
Talvez as pessoas estejam curiosas, mas por